as besteiras que nós fazemos na vida, infantis, muito imaturos, muito distantes daquilo que Deus realmente quer, daquilo que Deus realmente deseja para nós. Maturidade é o desejo de Deus. Está lá em Efésios capítulo 4, porque Deus quer que nós cresçamos. Falamos nas séries anteriores um pouco sobre maturidade. Hoje eu quero pensar um pouco mais, dizendo para você que santidade é o caminho que nos leva para a maturidade. Tá bom? Santidade é o caminho que nos leva para a maturidade. Ontem à noite nós estávamos aqui com os jovens e com os adolescentes, e nós estávamos conversando com eles um pouquinho, e aí eu apresentei para eles alguns dados de alguns adolescentes a nível americano, jovens a níveis americanos, muitos deles criados na igreja, muitos deles filhos de pais cristãos, e a conclusão que nós chegamos é que, numa boa parte, os adolescentes e os jovens hoje, eles não conseguem mais responder à vida, mesmo quando eles dizem que eles são cristãos, com a fé que eles têm em Jesus. Eles respondem com qualquer coisa, menos com a fé que têm em Jesus. E aí nós chegamos, na nossa conversa, a um sladezinho que nós dizemos assim: os pensamentos, as atitudes, as convicções, os valores, os estilos de vida dos que estão dentro da igreja estão rapidamente se tornando indistinguíveis dos pensamentos, das atitudes, das percepções, das convicções, dos valores, estilos de vida e daqueles que estão fora da igreja. A ideia é que parece que já não há muita diferença entre aqueles que se dizem cristãos e aqueles que não se dizem cristãos. Não há muita diferença. Não há muita diferença. O nível de escândalo a nível dos dois é a mesma coisa, daí para pior, né? O nível de divórcio no meio do povo evangélico está tão elevado quanto aquele cara que nunca ouviu falar de Deus. Não é verdade? As pessoas hoje não conseguem responder mais à vida a partir do cristianismo. Eles respondem a partir de qualquer coisa. E aí, ontem, conversando com os meninos, baseado nessa pesquisa, nós chegamos à conclusão de que o Deus que muitos adolescentes e jovens eles adoram não é o Deus da Bíblia. E olha que eles estão dentro da igreja. O Deus que eles adoram, na verdade, é como se fosse um mordomo que precisa, quando eles estão sentindo dor, eles procuram. Um Deus que não interfere nas questões éticas e morais deles. Por exemplo, em uma das pesquisas que foi feita, por exemplo, o nível de jovens e adolescentes que eles já não casam mais de forma virgem, entre os cristãos, é tão grande quanto os lá de fora. Não faz muita diferença. Então, o Deus que eles acreditam não está muito como as Escrituras. E uma conclusão que nós chegamos, que os adolescentes, na pesquisa que nós falamos ontem, os jovens, o que eles estão procurando ativamente é uma vida mais agradável, é uma vida mais confortável. E eles pegam tudo isso e o que eles aprendem na igreja, eles querem encaixar dentro disso. Em vez de ser o contrário, eles querem encaixar isso dentro disso, dizendo que é isso que Deus tem que me dar. Agora, o que mais me assustou nisso tudo, nessa conversa que nós tivemos com os adolescentes, é que nós ontem conversamos assim: as nossas igrejas estão cheias de pessoas que nascem espiritualmente de novo, mas que ainda pensam como pessoas não cristãs. Não é porque você frequenta a igreja há muito tempo, que é só você olhar às vezes para a atitude das pessoas e perceber que no fundo, elas não pensam como cristãos. A maioria dos cristãos não estão pensando ou vivendo como seguidores de Jesus Cristo. E aí, meus amigos, embora a maioria de cristãos, eles tenham uma Bíblia em casa, embora eles saibam abrir os textos bíblicos, embora eles saibam fazer tudo isso, a pesquisa que nós conversamos ontem mostrou que a maioria dos jovens aqui numa pesquisa americana, eles têm pouca ideia do que significa ser cristão no meio da vida, na sua cultura, nos seus relacionamentos e tudo mais. E o que mais me incomodou ontem na conversa com os meninos, não foi é lógico, isso me incomoda, porque esses adolescentes e jovens, é eles que estão vindo para a igreja, é eles que estão no ambiente da igreja, mas eles não acreditam mais como Deus da Bíblia, eles estão com outra coisa na cabeça. Mas o que mais me assustou ontem na conversa com os meninos, é que nós chegamos à conclusão que isso tudo é reflexo dos pais. Na pesquisa americana, o que eles chegaram à conclusão é de que, na verdade, os pais cristãos, o que eles estão procurando é conforto, é dinheiro e é felicidade.
E eles não conseguem, cristãos velhos de igreja, eles não conseguem mais responder à vida a partir de princípios cristãos, a partir de princípios do cristianismo, porque eles estão buscando conforto, eles estão buscando felicidade, é isso que eles estão buscando. Eu cheguei a essa conclusão ontem conversando com eles. No fundo, o que falta para nós é santidade de vida. Meu amigo, eu vou dizer um negócio para você. O que Deus mais quer é santidade. Deus não está muito importando com a nossa felicidade, não. Deus importa com a nossa santidade. Mas hoje, a moda hoje é o seguinte, eu estou muito mais afim da minha reputação do que do meu caráter. Eu estou muito mais importando daquilo que as pessoas falam de mim do que aquilo que Deus fala de mim. Eu estou muito mais preocupado com o que a sociedade olha para mim do que de fato Deus olhando para mim. Então, quando a gente fala sobre a questão de santidade de vida, eu creio piamente, mas assim, certamente, que a santidade é o caminho que nos leva à maturidade. Ninguém que não se pareça mais com Jesus não é mais maduro nos seus relacionamentos. E aí eu quero pensar com você, a partir de um texto que se encontra em Romanos, no capítulo 6, sobre essa ideia de santidade, um caminho para a maturidade. Paulo começa escrevendo a partir do capítulo 6 até o versículo número 14. E quando ele chega no versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai procurar responder a uma pergunta do que ele tratou nos versículos anteriores. No versículo 14 está escrito assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí Paulo, sabendo disso, ele vai procurar responder uma pergunta que a maioria dos cristãos eles estão fazendo hoje também. Bom, se nós não estamos mais debaixo da lei, se nós não estamos mais debaixo disso tudo, eu fui salvo pela graça. Paulo vai lá no versículo 14, nós vamos ler o versículo 15 daqui a pouco, fazer a seguinte indagação. Bom, se nós somos livres, nós podemos viver de qualquer maneira? Eu sou cristão e Jesus me libertou. Eu posso viver de qualquer jeito? Eu posso me comportar de qualquer jeito? Eu posso vestir qualquer roupa? Por favor, já não me trate como moralista, mas às vezes eu fico assim meio, mas tudo bem. E assim, eu posso me comportar de qualquer maneira? Eu posso falar qualquer coisa? Eu posso ir em qualquer lugar? Eu posso assim me esbaldar? Essa é a pergunta que Paulo vai procurar responder a partir do versículo 15. Se a lei de Deus não é mais, porque é nisso que nós cremos, a lei de Deus não é mais o caminho que leva o homem a Deus. Não é, nunca foi. A lei só diz que nós estamos doentes e nós temos problemas com Deus. A lei não traz o remédio, diz que nós estamos doentes. Se de fato a lei de Deus não é mais a maneira pelo qual nós somos salvos, Paulo, nós não temos, portanto, nenhuma obrigação de viver uma vida santa. Eu fui salvo pela graça, de fato eu não merecia. Deus olhou para mim, me escolheu. Deus olhou para mim, viu que eu era um miserável, me escolheu, me salvou. Quer dizer que a partir de agora eu posso viver de qualquer jeito? É a pergunta que Paulo vai responder a partir do versículo número 15. E essa pergunta, Paulo vem tratando a partir do versículo 1 até o versículo 14 de Romanos 6. E aí ele vai tratar isso no versículo número 15. Tá? A pergunta no capítulo 6, versículo 1 de Romanos, é muito parecida com o que nós vamos ler agora. Né? Paulo está perguntando de modo geral, se nós somos salvos pela graça, nós vamos continuar pecando? Se nós somos salvos pela graça, nós temos carta branca para fazer o que bem queremos, assistir o que bem queremos e viver do jeito que bem entendemos? É isso que Paulo vai tratar a partir do versículo 15. Ele explica isso em Romanos 6, de 1 a 14. E em Romanos 1, de 6 a 14, eu vou resumir para você, ele diz o seguinte, que o Evangelho ele nos dá um novo modo diferente para a gente viver a nossa vida aqui. Paulo diz lá, que quando eu e você estávamos sob o sistema da lei, tentando ser aceitos por Deus, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando nos conformar à lei de Deus, nós descobrimos que nós não conseguimos fazer isso, por causa de que, de fato, a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que, a partir daí, nós somos incentivados a viver uma vida santa.
Não é por meio do medo que nós temos que, de fato, e na nossa própria confiança, o que Paulo vai dizer que a nossa resposta a Deus tem que ser uma resposta de gratidão, uma resposta de amor. Leia comigo o versículo número 14. É o que Paulo vai dizer aí, ó. Leia comigo. Vocês, versículo 14, acho que é o próximo. Volte um pouquinho, por favor. Volte um pouquinho, Douglas. Não, volta. Versículo 14, isso mesmo. Vocês não estão sobre a lei, mas sobre a graça. O versículo 14, ele nos leva diretamente a uma questão do versículo 15. Se nós não estamos mais sob a lei, como um sistema para você se salvar. Gente, todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, ele manda você guardar regras. Ele diz que para você ser aceito por Deus, você tem que obedecer às regras. O cristianismo diz, não é isso. O cristianismo diz, não, a única forma de você se aproximar de Deus é por meio da graça. Não é favor e nem esforço da sua parte. Se nós não estamos mais sob a lei, que é esse sistema de salvação, será que nós estamos sujeitos a qualquer obrigação? Nós podemos fazer o que nós quisermos? Ou nós precisamos de fato obedecer mais aos 10 mandamentos ou esquecer deles? Paulo então ele está começando a abordar aqui, meus amigos, uma questão muito prática. Qual deve ser a nossa motivação para obedecer a Deus? Qual deve ser a nossa motivação para nós vivermos como cristãos de forma diária? Já que para alguns a lei não servia mais, qual que deve ser a nossa motivação? É isso que Paulo vai procurar responder aqui nesse versículo. Ele está dizendo, vocês não são mais escravos, vocês foram libertos pela salvação em Cristo Jesus, não foi esforço de vocês, Ele os salvou, Ele os resgatou. E agora? A lei vale ou a lei não vale? E aí Paulo então vai dar uma resposta justamente no versículo 15. Ele vai dizer assim de forma clara, de modo nenhum. De modo nenhum. Nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Paulo diz, de modo nenhum. Porque se nós somos salvos, ser salvo não significa que você está livre de ter um mestre. Só porque você é salvo, você não está livre de estar debaixo de um mestre. Sabe por quê, meu amigo? Que Paulo vai dizer que você pode ser um escravo do pecado ou você pode ser um escravo de Deus. É isso que nós vamos mostrar aqui. É isso que Paulo vai dizer a partir do versículo número 15. E é muito importante isso, e aí eu quero ler com você, dos versículos 16 ao versículo 22, é o texto que nós vamos pensar para procurar responder essa pergunta sobre a santidade de vida. Eu vou ler o versículo par, por favor, você lê o versículo ímpar. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Versículo 19. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. O que Paulo vai dizer aqui nesse texto é que existem dois mestres. Dois mestres. Ou você obedece a um, ou você obedece a outro mestre. Ninguém escapa. Toda a humanidade ou obedece a um mestre, ou obedece a um outro mestre. O versículo 16 diz aí, ó, escravos ao pecado ou escravos da obediência. Versículo 17 e 18, escravos ao pecado ou escravos à justiça. Versículo 20 a 22, escravos ao pecado ou escravos a Deus. Paulo diz primeiro que ninguém é livre. Versículo 16.
Todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo está continuamente, diariamente, oferecendo alguma coisa a alguém ou a algo. Todo mundo vive para alguma coisa. Todo mundo diariamente se oferece, diariamente em sacrifício em algum lugar. Todo mundo está servindo alguma coisa. Isso é um fato da vida. Isso é um fato crucial da existência. E Paulo está dizendo que algo que se torna o seu mestre, você vai se tornar escravo dessas coisas. E aqui, meus irmãos, eu lembrei de uma citação de Rebecca Pippert. Escreveu um livrinho maravilhoso. Um livrinho que fala sobre evangelização natural. Fantástico. Evangelizando universidades. Ela diz a seguinte frase: o que nos controla é o nosso Senhor. A pessoa que busca o poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por aceitação. Nós não nos controlamos. Nós somos controlados pelo Senhor das nossas vidas. Parafraseando o que ela está dizendo aqui no nosso contexto, podemos dizer que nós nos oferecemos a tudo que buscamos como a coisa mais importante da vida, como o bem mais elevado da vida. E essa coisa começa a ter poder sobre nós, e essa coisa começa a ter aceitação da nossa própria vida. Meu amigo, ou nós nos tornamos escravos de tudo o que pode acontecer. Portanto, ninguém tem controle da sua própria vida. Você é controlado pelas coisas às quais você passa o dia inteiro oferecendo o seu tempo, os seus recursos, o seu pensamento, a sua energia, o seu dinheiro. Você é controlado por essas coisas, ou controlado por Deus. É o que Paulo vai dizer aqui. Se nos chamamos religiosos, queridos, ou não temos um Deus, todos nós, a Bíblia fala, que nós somos adoradores. Isso não é uma opção sua. Não quero adorar. Não existe essa opção para o ser humano. Todos são adoradores. O que Paulo vai dizer aqui basicamente, queridos, é que existem praticamente dois tipos de mestres, ou dois tipos de escravidão. Você pode ser escravo do pecado, ou você pode ser escravo da obediência, versículo 17. Se você for escravo do pecado, a verdadeira escravidão vai levar você à morte, é o que Paulo está dizendo. Ser escravo de Deus, Paulo vai dizer, nos leva à justiça, nos leva ao amor, nos leva à alegria, nos leva à paz, nos leva a um autocontrole, nos leva à bondade e nos leva a uma santidade de vida. E isso é um caminho que nos leva à maturidade. Meu amigo, o argumento principal de Paulo aqui é que qualquer um que vive se perguntando se pode pecar ou se não pode pecar, ainda é ignorante com respeito àquilo que Deus está querendo, ainda não entendeu o que é ser escravo do pecado. Um cristão, querido, não precisa obedecer aos 10 mandamentos para ser salvo. Nós não cremos nisso. Se alguém falasse com você, é mentira. Isso não é bíblico. As religiões é que dizem isso. Guarde as regras, guarde os 10 mandamentos, que Deus vai aceitar você, que você é um cara legal. Se você conseguir guardar os 10 mandamentos, você vai imprensar Deus na parede, e agora Deus eu fiz, hein? Se você tentar achar que você consegue cumprir os 10 mandamentos, vai dar uma ideia de sacrifício. Eu me esforcei bastante, portanto Deus tem que olhar para o meu suor. Deus tem que olhar para o meu suor. E a ideia básica é que Deus não é Deus. Você está usando Deus para os seus interesses. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós, de forma muito clara, é que, de uma forma ou de outra, nós somos escravos de alguém. E nós temos algum mestre. Posso dizer de uma outra maneira, nós não precisamos dos 10 mandamentos para ser salvo. Mas um cristão, meu amigo, ele tem que obedecer aos 10 mandamentos. Para ele ser um ser humano livre. Para ser um cara piedoso. Para ser um cara santo. Ele não pode jogar a lei de Deus fora. Ele não pode achar que não pode se importar mais com isso. Pelo contrário, aí que eu começo a entender cristãos que eles são mais maduros do que outros. Porque de fato eles olham para a lei de Deus, eles têm prazer na lei de Deus. Não como caminho de salvação, mas simplesmente para serem homens e mulheres livres. Gente piedosa, gente santa. Se você obedece à lei de Deus, você se torna escravo. Se você não obedece à lei de Deus,
de uma forma ou de outra, você vai se tornar escravo do seu próprio egoísmo, escravo do seu próprio pecado. É o que Paulo está respondendo aqui nesse texto. E aqui Paulo vai fazer uma comparação e vai fazer um contraste muito forte entre essas chamadas escravidões. Olha o versículo 17 e 18. Por favor, olhe comigo. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Por favor, leia o versículo 18, por favor. A primeira coisa que Paulo vai pensar aqui é sobre as origens dessa escravidão. E ele vai perceber que existe um contraste muito forte. O verbo que aparece aqui, a ideia de tenham sido, é um verbo que aparece no tempo imperfeito. E a ideia aqui é de que nós, já desde quando nascemos, nós já somos escravos por natureza do pecado. Os meus filhos, desde pequenininhos, já são escravos do pecado. Desde a sua mais tenra natureza, já são escravos. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Vocês, desde que vocês nasceram, vocês são escravos do pecado. E essa escravidão, ela começa automaticamente. Nascemos, ela já começa. Quando começa a vida, ela já vem conosco. Mas, por outro lado, Paulo vai dizer que existe uma outra escravidão. E essa outra escravidão, ela começa no novo nascimento, não no nascimento. Começa quando o cara nasce de novo, quando ele se converte, quando o Espírito Santo atua na vida dele, quando ele se torna a habitação de Deus, quando ele dá graças a Deus de todo o seu coração, ele passa a buscar a Deus, porque ele de fato confiou em Deus. A gente pode dividir esse texto aqui em 4 coisinhas que Paulo está dizendo aqui para nós. Ele está dizendo assim, primeira coisa, forma de ensino. Significa que a conversão começa com um corpo de verdade. Começa com uma mensagem específica. Começa quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, e essa mensagem incomoda o ser humano. Isso significa o Evangelho. Paulo diz também que tem que ser de coração, ou sinceramente. O que Paulo quer dizer é que essa verdade convence o cara, afeta a vida do cara, mexe com as suas estruturas. Quando o evangelho chega no coração de uma pessoa, desmonta a sua estrutura. E é possível, querido, ter um cristianismo, é possível ter um cristianismo, como eu falei domingo passado, só aqui na cabeça e não no coração. Porque não é de coração, como Paulo está falando. E Paulo está dizendo, para essa mensagem afetar, tem que ser de coração. Tem que afetar todo o nosso ser. Não pode ser algo superficial. Tem que atingir o ponto crucial da nossa existência. Tem que atingir o nosso coração. E Paulo diz aqui para nós que isso mostra que você está se oferecendo. Você está se entregando. Você está aceitando aquilo que Jesus fez por você. E você está reconhecendo a sua condição de alguém falho diante de Deus, que não consegue guardar a lei de Deus. E Deus de fato olha para você. Mas isso tem que ser de coração, Paulo está dizendo aqui. Outra coisa que ele diz sobre a obediência. Significa que uma vez que a verdade do Evangelho, ela penetra no seu coração, ela começa a aparecer na sua vida. Hoje tem um troço muito maluco, queridos. O cara, ele diz que ele se converte. A única coisa que ele muda é porque antes ele cantava música caipira, agora ele canta música gospel. Antes ele não ia à igreja, agora ele vai, né? Antes ele não tinha no carro dele a plaquinha Jesus te ama, agora ele botou a plaquinha Jesus te ama, né? Antes ele não usava uma calça com a camisa Jesus, sou de Jesus, agora ele usa eu sou de Jesus. Mas isso não quer dizer nada, queridos. Isso não quer dizer absolutamente nada. Que isso pode não ser de coração. O que significa, o que Paulo está dizendo, é que quando a pessoa entendeu o Evangelho, ele passa a obedecer essa verdade diariamente. E por que ele faz isso? Comecinho no versículo diz, graças a Deus. Ele entende que foi um processo, uma iniciativa da graça de Deus. Não foi esforço humano, foi iniciativa de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, que a escravidão ao pecado começa quando nós nascemos. A escravidão a Deus começa no novo nascimento. Quando a graça de Deus nos permite abraçar o Evangelho no nosso coração, mudando as nossas motivações, mudando o ponto central da nossa existência e resultando numa mudança de vida. Por isso que eu comecei a falar daquilo que eu falei ontem com os adolescentes, que muitos crescem na igreja, mas não há mudança de vida.
Porque eles não utilizam o cristianismo para as questões da vida. Eles são só crentes de domingo. O que eles acreditam no domingo não serve para a segunda, não serve para o trabalho, não serve para a sua relação com os seus negócios, não serve no seu casamento, não serve nada. Queridos, eu não tenho nada contra isso. Pelo contrário, eu até recomendo um monte de gente para buscar. Eu recomendo, tenho amigos, eu falo, vai procurar. Quantos casais que às vezes eles passam um problema, eles chegam para mim e falam, você tem um psicólogo para você me indicar, Renato? Eu gostaria muito que falasse assim, filho, abre a palavra de Deus. Põe seu joelho no chão, clama ao Eterno, Ele tem uma resposta para você. Porque parece que a minha fé em Cristo, parece que eu aprendi no domingo, não serve para o meu dia a dia. E Paulo está dizendo que aqueles que um dia foram cansados pelo Evangelho, aqueles que nasceram de novo, eles têm uma nova motivação, e o resultado é uma vida transformada, que se evidencia numa santidade de vida. Então Paulo fala que as origens são iguais. A origem da escravidão a Deus e a escravidão ao pecado. Mas Paulo vai dizer mais, que o desenvolvimento dessa escravidão, tanto ao pecado quanto a Deus, são muito parecidas. Olha o versículo 19. Paulo vai dizer que essa escravidão, ela prossegue, ela avança. Leia comigo o versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Você costumava oferecer as partes do seu corpo, Paulo está dizendo, meu amigo, a impureza, a escravidão, a maldade, você fazia isso e você gostava. Mas Paulo alerta um negócio aqui, meu amigo, que a escravidão ao pecado vai desconfigurar você, vai te deteriorar. Eu não conheço ninguém que vive assim, que não tem uma vida toda desgraçada. Emocionalmente, espiritualmente, alguém que se entrega à impureza, alguém que se entrega ao pecado. E Paulo vai dizer que isso é crescente, crescente. E para mim o resultado disso é resultado de muita imaturidade. Gente que se entrega ao pecado de forma crescente, de uma forma ou de outra, ele vai refletir a sua imaturidade na vida, ele vai responder de forma infantil. Essa deterioração, queridos, Paulo diz aqui, é um imperativo, é uma ordem que os senhores das nossas vidas, a quem nós servimos, é eles que nós queremos obedecer, estão buscando desenvolver a sua vontade em nós todos os dias, nos nossos corpos. À medida, meus irmãos, que nós agimos com um propósito bem específico, essa ação começa a moldar o nosso caráter, começa a mexer na nossa vontade, de modo que nós parecemos que vamos fazendo a coisa muito mais fácil. E Paulo está dizendo que isso é oferecer os nossos corpos ao pecado, leva à impureza, leva a um ciclo de pecado cada vez maior, a um nível de maldade cada vez maior. Isso não é o caminho de santidade. Isso não é o caminho que nos leva à maturidade. C.S. Lewis é um autor que a gente gosta muito, a gente sempre cita. Ele tem uma descrição interessante de como a escravidão ao pecado ela vai se desenvolvendo nas nossas vidas. E ele vai dizer isso para nós, como é que ele desempenha isso no horizonte dessa nossa vida. O que ele diz aí? Em um dos seus livros, chamado Mero Cristianismo, né? O Cristianismo Puro e Simples. O cristianismo afirma que cada ser humano individual vai viver para sempre. Isso deve ser verdadeiro ou falso. Agora, há muitas coisas que não valeria a pena se me importassem se eu fosse viver apenas 70 anos, mas que eu deveria me preocupar muito a sério se eu fosse viver para sempre. Talvez o meu mau humor, o meu ciúme, esteja gradualmente piorando, tão gradualmente que o aumento em 70 anos não será muito perceptível, mas pode ser um inferno absoluto em 1 milhão de anos. De fato, se o cristianismo é verdadeiro, o inferno é o termo técnico precisamente correto para o que seria. O que ele quer dizer, em outras palavras, é o seguinte:
As pessoas que se entregam ao pecado aqui, as pessoas que entregam-se ao Senhor, a esse mestre da desobediência, elas já começam a colher aqui aquilo que elas vão experimentar na eternidade. Elas começam a colher o resultado da sua impureza, da sua maldade, das suas coisas aqui, daquilo que eles vão colher na eternidade. Mas Paulo vai dizer, queridos, que a escravidão a Deus funciona praticamente da mesma maneira. Quando nós oferecemos os nossos corpos à justiça, Paulo está dizendo que isso nos leva a uma santidade de vida. Sabe, queridos, eu gostaria tanto de encontrar homens e mulheres santos. Gostaria tanto de encontrar políticos santos. Eu gostaria de encontrar homens trabalhadores, trabalhadoras santas. Santa não é porque anda uma roupinha de crente, não é isso, gente. Santa é porque o seu modo de pensar, o seu modo de vida parece-se com Jesus. E Paulo está dizendo isso, que esse desenvolvimento também acontece com a nossa vida. Esse desenvolvimento, quando a gente oferece a Deus a justiça, ela leva à santidade, ela leva a uma maturidade, ela nos leva a uma vida parecida com Cristo. Antes, ou melhor, ao agirmos de acordo com a verdade, ao agirmos de acordo com o nosso comportamento, com o nosso caráter, com as nossas ações, as nossas reações, as nossas vontades vão sendo moldadas. E os hábitos de santidade, de justiça começam a aparecer em nós. Por isso, querido, nós estamos chamando a atenção sobre maturidade, que maturidade tem muito mais a ver com a sua relação com Deus, com a sua vida devocional com Deus, isso no seu dia a dia, porque essas coisas que vão aparecer nos seus negócios, nos seus relacionamentos e em tudo mais, esse é o caminho para a maturidade. Eu acho muito difícil gente que não tem uma intimidade, uma experiência mais próxima com Deus, ele queira da noite para o dia tomar decisões, as melhores que tem, que vai resolver tudo na sua vida. Eu acho muito difícil isso. Acho que é mais um processo que Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Perceba, meus irmãos, esses versículos, eles nos ensinam como é que nós podemos viver, como é que nós podemos manter e desfrutar a nossa liberdade do pecado. O versículo 13, Paulo enfatiza aí, eu fiz questão de sublinhar, dizendo assim, partes do seu corpo, ou alguns traduzem como membros. Não se refere aqui aos nossos braços, não se refere aqui às nossas pernas, mas se refere sim aos nossos componentes que podem realizar um projeto ou realizar um propósito. Paulo diz que a impureza é um motivo desse propósito. Oferecer as suas partes do seu corpo é você simplesmente agir. Você agir. É isso que Paulo está dizendo. É assim que também nós vemos que a escravidão a Deus é o resultado, queridos, de uma busca, de um esforço ativo da nossa parte, para a gente agir o que nós sabemos, aquilo que é verdadeiro em nós. Oferecer os nossos membros, queridos, significa que nós devemos agir de acordo com o que a Bíblia nos diz sobre o que é a realidade. E aqui que vem o meu ponto mais complicado, porque, infelizmente, queridos, o que a gente mais vê hoje são pessoas não agindo, não pagando preço, não sofrendo, não se esforçando, não buscando se submeter ao que Deus está querendo. Eles querem uma vida mais fácil, com menos problema. Perdão é muito caro. O amor é um negócio muito caro. Eu tenho que servir alguém, é um negócio muito caro. Eu não quero isso, eu quero o contrário. Por isso, queridos, que Paulo está dizendo para nós que nós precisamos agir de acordo com o que a Bíblia nos diz que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser lembrados que o versículo 19 vem logo depois do versículo 18. Olha o versículo 18, o que diz aí. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós vimos, queridos, nesses dois últimos passagens aqui, que a conversão ela nos leva a uma nova postura, a um novo reino. Ela coloca o poder de Deus em nós. O pecado já não pode nos forçar a fazer absolutamente nada. No versículo 19, Paulo diz aí, agora então,
Ofereçam-nos na escravidão da justiça. Paulo está dizendo, seja o que você é, seja controlado em seu comportamento, não pelos seus sentimentos, não pelas suas aparências, mas pela realidade daquilo que Jesus fez por você. Deixe a sua vida ser conduzida por aquilo que Deus fez na cruz por você. Deixe o Evangelho governar a sua vida, deixe o Evangelho governar sua fala, governar seus comportamentos, suas ações. Como é que isso tudo funciona, queridos? Paulo vai dizer mais abaixo. Significa que para a gente poder viver o dia a dia, nós precisamos reconhecer algumas realidades. Uma delas é, você precisa tratar Deus como o bem supremo da sua vida. Ou seja, Deus tem que ser o seu mestre. Deus tem que ser o seu bem mais elevado, o seu desejo mais elevado. Eu comecei falando aqui que muitos adolescentes e jovens na pesquisa americana, feita em 2010, muitos deles já não querem saber de Deus, estão desanimados. Sabe por quê? Porque eles viram isso nos seus pais. Porque o Deus dos seus pais não é o bem maior na vida deles. O Deus dos seus pais é conforto, é felicidade, não é pagar preço de santidade. Não é pagar preço de vida com Deus. O reflexo pega, o reflexo acontece. Portanto, meus irmãos, nós precisamos tratar Deus como o bem mais elevado da nossa vida. Ele tem que ser o nosso mestre, como a coisa mais preciosa da nossa vida, o nosso desejo por excelência. Por exemplo, meus irmãos, vou dar um exemplo para vocês. Se alguém diz algo que me faz parecer muito mal, eu me oferecerei como escravo de Deus ou escravo do pecado justamente naquele momento. Eu poderia deixar o meu desejo ser bom, o meu desejo de ser bom ser o meu mestre. Eu poderia deixar o meu coração dizer para mim mesmo, Renato, olha o que fizeram com você, te humilharam, isso é um desastre, você parece um cara idiota, você parece um bobo. Eu tenho, queridos, que desacreditar essa pessoa rapidamente. Por quê? Porque o meu mestre está dizendo isso. O meu mestre está dizendo, o meu mestre ao pecado está dizendo isso. Eu devo dar uma resposta nesse cara agora. Eu tenho que pagar esse cara agora. Eu tenho que pegar esse cara agora. Eu tenho que agir dessa forma, sendo levado pelo meu mestre, me oferecendo ao meu mestre. E eu vou responder essa pessoa com amargura. Eu vou responder essa pessoa com linguagem dura. É assim que eu vou tratar essa pessoa. Agora, você poderia lembrar que agradar a Deus é a sua motivação mais importante, é a sua motivação mais dominante. Você poderia ter no seu coração e dizer o seguinte, bem, essa pessoa tem aprontado comigo, essa pessoa tem me machucado, essa pessoa tem causado dentro de mim um ódio, uma raiva muito grande, uma falha que eu realmente deveria lidar com ela, mas graças a Deus, Deus é o meu juiz. Deus me aceitou por meio de Jesus Cristo. Se eu agir fora desse tipo de pensamento, eu vou me arrepender diante de Deus. E em meu coração, para que realmente eu vou ser continuamente culpado dessa resposta que eu gostaria de dar. Queridos, o que Paulo está dizendo, o que a Bíblia está ensinando para nós de forma muito clara. Agir segundo Deus. Em resumo da conversa. Muitas vezes você vai ter que ser humilhado mesmo. Muitas vezes você vai receber um título que você não gosta. Eu já tive uma experiência assim na minha vida, já contei aqui na igreja, não quero contar de novo, mas eu lembro que eu clamei, meu Deus, tem misericórdia, porque minha vontade, assim, o santo Renato, na verdade, era xingar aquele cara todo. Seu Deus, me ajuda, tem misericórdia, me ajuda, por favor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E assim, eu lembro perfeitamente, não comentei nada com a Regiane. Eu lembro perfeitamente, assim, Deus me ajuda, me dê sabedoria para lidar com isso. O tempo foi passando, queridos. Nos tornamos muito amigos. Ele me procurou no momento mais difícil da sua vida. Ele falou assim, Renato, que legal que eu estou te vendo, Renato. Que bom que eu estou te vendo. Querido, se eu tivesse agido conforme o mestre da desobediência, mestre ao escravo, eu não sei se chegaria nesse dia. Eu não estou me colocando melhor do que ninguém, queridos. Estou falando das minhas lutas.
Eu estou falando que a gente precisa de fato ter Jesus e Deus como mestre da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Porque se não for isso, é muito difícil caminhar num caminho de santidade. Sabe por quê, meus amigos? Que a conversão cristã, ela é uma realidade. Ela é uma das experiências mais maravilhosas que tem. Ela tem que mexer em todo o meu ser. Paulo, ele faz uma explicação aqui, quase assim, defendendo tudo, fazendo uma metáfora maravilhosa sobre a escravidão. Olha o que ele diz no comecinho do versículo 19, do capítulo 6. Leia comigo. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Nós precisamos de ajuda, queridos, para nós entendermos as maravilhas, as nossas grandes implicações de que quando um crente se converte, ele está unido a Cristo. Era a frase que Calvino mais gostava. É a união com Cristo. O crente agora está unido com Cristo. E assim Paulo continua a fazer uso da sua imagem de escravidão. Ele mostrou antes, querido, que tanto as origens da escravidão, para o pecado ou para Deus, não é muito diferente uma da outra. Como nós vimos também, o desenvolvimento também dessas escravidões são iguaizinhas. E aí Paulo, no versículo 21 a 23, ele ensina um negócio fantástico aqui. Ele ensina os resultados dessas duas posições são totalmente diferentes. Leia comigo, versículo 20, até o versículo número 23. Eu vou ler o par, você lê o ímpar. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, a vida eterna. Olha que coisa interessante. No versículo 20, Paulo começa a dizer que, num certo sentido, um cara que é escravo do pecado, ele traz uma certa liberdade. Vocês vão concordar comigo. Paulo diz aí, somente o controle da justiça. Mas o que Paulo quer dizer com isso? Quando alguém diz que ele está rejeitando o cristianismo, está rejeitando aquilo que Jesus fez, porque ele quer ser livre, ele está num certo sentido estrito, de que ele está livre para fazer o que ele bem entende. Aquilo que melhor satisfaz o seu coração, aquilo que melhor satisfaz a sua carne, ele vai fazer isso. Num certo sentido, ele está livre da justiça. Mas de um outro lado, ele é escravo. É o que Paulo está dizendo. Paulo pergunta a esses cristãos, que benefício então vocês colhem naquele tempo, das quais de que agora vocês se envergonham? A única resposta que Paulo pode ser dada aqui é o seguinte: essas coisas, meus amigos, resultam em morte, é o que Paulo vai dizer, de forma clara. E aí eu faço uma pergunta: como é que o pecado traz a morte? Como é que o pecado traz a morte? De fato, o pecado é uma condenação, o pecado traz condenação. O pecado traz separação de Deus, do homem, para a eternidade, para sempre. Mas não é o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo quer chamar para nós é uma outra questão aqui. Isso também é verdadeiro. Mas Paulo está dizendo aqui para nós que uma morte que os não crentes sabem agora, bem como a que eles vão saber no futuro. Paulo está se referindo aqui a essa morte, a uma ruptura da vida. É assim que funciona essa morte. Se você não obedecer à lei de Deus, querido, você se torna um escravo do seu egoísmo. Você se torna um escravo da sua luxúria. Você se torna um escravo da sua amargura. Você se torna um escravo do seu orgulho. Você se torna escravo do seu materialismo. Você se torna escravo das suas preocupações. Você se torna escravo do seu egoísmo. Você se torna escravo do seu medo. É isso que Paulo está dizendo, que essas pessoas experimentam a morte. Os pecados escravizados específicos de qualquer pessoa. Paulo está dizendo, é o ponto central. Mas, meu amigo, se você oferece o seu corpo a Deus, se você se oferece a Deus, é outra coisa. Vou dar um exemplo aqui de pessoas que elas, na verdade, fizeram uma ruptura na vida e têm os seus mestres como o pecado.
Por exemplo, se você for um escravo da sua aprovação, você sabe, queridos, que tem gente que é escravo da sua aprovação? Tem gente que faz de tudo para receber um elogio. A vida para ele não tem sentido. Se alguém não estiver toda hora soprando nele. Toda hora, jogando confete em cima dele. Toda hora. Né? A vida não tem sentido. E aí ele começa a ficar bravo dentro de casa, bravo com os meninos, bravo com a esposa, bravo no trabalho. Sabe por quê? É porque ele é escravo da aprovação dele, não recebeu a aprovação. Ele fez a coisa certa, Alex, mas ninguém estava nem aí para ele. Ele precisou de uma aprovação. Quando alguém é escravo da sua aprovação, queridos, ele experimentará constantemente uma vida de autopiedade. Ô, tadinho de mim. Ninguém olha para mim, tadinho de mim. Oh, sou tão miserável. Ele vai experimentar continuamente uma vida de inveja, sentimentos feridos. Vai ficar alguém fora do lugar. Um outro exemplo, por exemplo. Se você é escravo para o sucesso, você vai experimentar fadiga, você vai fazer de tudo porque você quer sucesso. Você quer que seus amigos falem de você. Você quer que seus amigos falem onde é que você mora. Você quer que seus amigos elogiem o seu carro, elogiem a sua casa, elogiem os seus filhos. Você busca isso mais do que qualquer coisa, querido. Você está sendo escravo dessas coisas. E aí o cara tem que trabalhar demais. O cara tem que abrir mão de um monte de coisas. Ele começa a ficar preocupado demais, ficar ansioso demais, com medo demais. É isso que Paulo está dizendo. Quando as pessoas entregam o seu corpo à escravidão, ao pecado, é isso que acontece. Tudo que você adora, além de Deus, ele promete muito mais. Mas ele dá a você um resultado muito pior. Querido, sempre funciona assim. Sempre funciona assim. Idolatria funciona assim. Dá com essa mão, mas vai pegar com essa. Dá com essa mão, mas vai pegar com essa. Se você ouvir o que está no seu coração, se você se sujeitar aos desejos do seu coração, você vai receber. Mas uma hora ele vai pegar de volta. É assim que funciona. O que eu conheço de gente que está pagando um preço de vergonha, porque lá atrás mentiu para se dar bem, enganou todo mundo, e hoje o diabo está tomando tudo de volta. Porque preferiu ser escravo e ouvir as suas próprias paixões. Paulo chama isso de escravidão. É uma esteira constante de procurar você se agarrar, de você se segurar a alguma coisa e você se entregar a essa coisa. O único resultado disso tudo é a idolatria. Portanto, Paulo diz aqui para nós que o resultado da escravidão é isso, escravidão ao pecado. Mas Paulo diz outra coisa, que a escravidão a Deus também tem um contraste completo. Paulo diz aí que o benefício é a santidade. E o resultado é a vida eterna. Eu não tenho dúvida que vai gerar maturidade. Não tenho dúvida disso. Mais uma vez, Paulo nos dá um presente, queridos. Tanto no presente quanto para o futuro. As pessoas que se oferecem a Deus em obediência, elas crescem no fruto do Espírito. Elas crescem. Elas começam a demonstrar na sua vida amor, autocontrole, alegria até nas tribulações, bondade, paciência. Ela começa a experimentar uma liberdade agora, que ela pode experimentar agora, que ela vai experimentar depois no futuro. Afinal, meus irmãos, o pecado é um mestre que ele sempre paga no tempo e na plenitude. O salário que ele paga, Paulo diz no versículo 23, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Queridos, nós deveríamos levar mais a sério a nossa vida com Deus. Se nós levássemos a sério esse versículo. Nós devemos parar de ficar brincando com as coisas que Deus está dizendo. Não faça isso. Não se deixe levar por isso. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado paga o que nós merecemos pelo trabalho que nós damos para ele. Por outro lado, a escravidão a Deus, Paulo está dizendo, leva a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O significado disso aqui, queridos, é assim como as obras pecaminosas produzem a morte, as obras de justiça, elas são obras de justiça não porque merecem a vida, não é isso. O pecado dá o que merecemos, mas a vida eterna, a gente só consegue porque é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus, é que Paulo vai daqui. Nós precisamos servir a Deus agora. Nós não temos que nos matar para ganhar a salvação. Por melhor que nós possamos fazer e viver, nós somos indignos disso. É por isso que Paulo fala que é um dom de Deus. Nós não fizemos para receber. Nós somos como servos inúteis, nosso Senhor Jesus disse.
Mas aqueles que sabem, queridos, que receberam o dom de Deus, a vida eterna, eles têm um novo mestre. O mestre não é o seu pecado. O mestre é Deus. O mestre é o Senhor Jesus. E eles se oferecem para Jesus. Olha que coisa fantástica que Paulo faz aqui agora. Ele encerra o versículo 23, mas ele não para no versículo 23. Porque ele vai caminhar mais um pouquinho a partir do capítulo 7. Porque do capítulo 7, os primeiros versículos, ele vai responder a mesma pergunta. Nós temos que viver de qualquer maneira, já que nós fomos salvos pela graça. Nós não temos que guardar a lei de Deus. Nós não temos que nos importar em buscar cada vez mais obedecer a Deus. Olha o que diz o versículo 15, que Paulo vai procurar responder essa pergunta. E então, vamos pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Evangelho, querido, deixa você livre para viver de qualquer maneira que você escolher. É a pergunta que fizemos no começo. Paulo responde, não. Por que não? Porque uma pessoa casada com a lei ou casada com Cristo, por causa disso, você agora pode ser casado ou com a lei ou casado com Cristo. Mas você não pode ser solteiro. Paulo está dizendo, não existe solteiro nessa história. Ou você é casado com a lei ou você é casado com Cristo. Não existem solteiros. Olha o que diz o versículo, capítulo 7, versículos 1 a 3. Eu vou ler o ímpar, você lê o par. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Versículo 2. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Gente, quebra essa ideia do casamento como sacramento, né, gente? Por favor, né? Paulo aqui vai fazer um negócio fantástico. A lei só liga as pessoas enquanto as pessoas estão vivas. Quando a morte aparece, quebra o poder da lei. O casamento é uma relação legal, vinculativa, mas só é obrigatório se o marido e a esposa estiverem vivos. A lei tem autoridade sobre um homem enquanto este homem estiver vivo. Se ambos morrem ou ambos são libertos da lei do matrimônio, eles não estão mais ligados um com o outro. No caso da mulher, Paulo está dizendo aqui, a morte do marido é o que que faz diferença entre o outro relacionamento que ela tem e ela não se torna alguém adúltera. Pelo contrário, o seu casamento se transforma em um casamento legítimo e vice-versa. Agora no versículo 4, 6, o que Paulo diz? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Versículo 5, a igreja, por favor. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito e não segundo a velha forma da lei. Paulo aqui nos ensina uma questão. Embora seja a morte, querido, do marido que liberta a esposa de se casar de novo, no nosso caso é a morte em Cristo que nos liberta a voltar a casar. A analogia que Paulo faz aqui é paralela à questão do casamento. Mas o princípio é o mesmo. Tornar-se um cristão é uma mudança tão completa e tão profunda na nossa relação e na nossa fidelidade. Paulo traz uma metáfora aqui incrível. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: quando alguém se converte, ele casa com Jesus. É isso que ele está dizendo. Nós estamos casados com Cristo. Ser cristão, meu amigo, é cair no amor com Jesus. Ser cristão, meu amigo, é você entrar num relacionamento de amor com Jesus. Isso é ser cristão. Ser cristão é você viver num relacionamento de casamento com Jesus. Um relacionamento de amor. Quando você se casa, nenhuma parte da sua vida
não é mudada. Portanto, meus irmãos, embora os cristãos não estejam agora sob a lei, eles têm todos os aspectos da sua vida transformados por causa da vinda de Jesus Cristo, por causa daquilo que Jesus fez. Nenhuma área da sua vida é intocada. Sabe por quê, meu amigo? Ser casado com Cristo é uma resposta final à pergunta: um cristão, ele pode viver como ele ou ela escolhe? É a pergunta. Se eu perguntar para vocês que são casados aqui, depois que vocês se casaram, vocês continuaram a viver do mesmo jeito? Tenho certeza que não. Acho que sua mulher não gostou, não. Sabe aqueles amigos seus que você ficava altas horas da noite bebendo com ele lá, fazendo farra, jogando bola? Continua fazendo isso depois de você casar. Continua. Confusão que vai dar para o seu lado. Sabe aquelas amiguinhas que você tinha lá, que você conversava com ela toda tarde? Continua com aquela farra para você ver. Casamento, queridos, exige mudança. E o que Paulo está dizendo aqui para nós, que quando um cristão, ele está casado com Cristo, ele não pode viver de qualquer jeito. Porque é assim quando nós casamos. Mudou essa história. Um cristão pode viver com ele como escolher? Não. Porque nós estamos simplesmente apaixonados por Jesus. Bom, é o que deveríamos estar, né? O casamento, queridos, implica numa perda significativa da nossa própria liberdade, da nossa independência. Quem vai casar, abre o olho, meu amigo. Você vai perder sua própria liberdade, sua própria independência. É isso que acontece quando nós nos casamos com Jesus. Você não pode mais viver simplesmente como você escolhe. Uma única pessoa pode tomar decisões unilateralmente, mas uma pessoa casada não pode. Existe entre elas um dever, existe uma obrigação entre elas. Por outro lado, queridos, existe agora uma possibilidade de uma experiência de amor que você não tinha antes. Experiência de amor que você não tinha antes. É como a gente tem filhos. Tem muita gente que pensa assim: não quero ter filhos. Filho dá trabalho, filho gasta dinheiro, filho come meu tempo. Não está errado. Não, eu não quero. 20 anos vai me consumir meu tempo. E vai ser 20 anos. Vai ter que guardar grana, pagar a escola do menino, comprar coisa para 20 anos. Então não quero ter filhos. Tudo bem. Mas se você quiser entrar numa experiência, meu amigo, uma experiência deliciosa de amor. É um negócio difícil até de descrever quando nós temos os nossos filhos. A alegria que nós temos com eles, algo que eles nos trazem, eles renovam até a nossa vida. Eles renovam o nosso pensamento, eles trazem algo novo para nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, existe uma experiência nova de amor com Jesus, de uma intimidade com Jesus, de uma aceitação em Jesus, de uma segurança em Jesus, que só consegue ter quem tiver casado com Ele. Só consegue ter se Jesus for o mestre dessa pessoa. É por causa desse amor, queridos, dessa intimidade, da nossa perda de liberdade, ela se torna uma alegria, não se torna um fardo. Em um bom casamento, toda a sua vida é afetada, todos os seus pensamentos são alterados, todos os seus desejos são mudados. Sabe por quê? Por causa da pessoa que você ama. Só por causa disso, você tem prazer em dar prazer, você procura descobrir os desejos da sua amada, e você está feliz em sua amada, pelas mudanças que o seu relacionamento com ela está transformando em você. Queridos, deveria ser assim a nossa relação com Jesus. O nosso casamento com Ele deveria começar a transformar a gente, nos tornar mais santos, mais íntimos, mais parecidos com eles, mais transformados, mais gente crente, mais gente que ama mais, que serve mais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está trazendo uma resposta final, querido. Como os cristãos devem viver. Nós não estamos mais sob a lei, na medida em que nós não obedecemos à lei por medo de rejeição. Em outras palavras, nós estamos usando uma lei como um sistema de salvação, mas não é isso. Como uma forma de aceitação, não é isso. Não, uma vida perfeita, queridos, é uma morte de Jesus, são uma escada para Deus. Nós somos aceitos por eles. Eu posso chamar isso de vida, vida de santidade, caminho de gente que está buscando maturidade com Deus. Para me finalizar, versículos 5 e 6, para a gente poder ler, para a gente finalizar o nosso culto. Por favor. 5. Pois quando éramos controlados pela carne,
as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o nosso modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Percebe que Paulo está falando, que ele já está falando antes. Imagens do casamento, a metáfora que ele está trazendo aqui para nós, da escravidão. Casado com a lei, queridos, e dominado por nossa velha natureza pecaminosa. Paulo está dizendo, foi despertada pela lei. É como eu sempre digo, ninguém consegue ser salvo se guardar a lei. A lei só diz que você está com um problema. A lei só diz que você não consegue se aproximar de Deus. A lei só diz que você é doente. A lei só diz que você está com um problema. Porque a resposta está em Jesus, não está na lei. E é isso que Paulo está dizendo aqui para nós. É assim que os nossos desejos, queridos, inflamados, damos frutos que, como já vimos antes, levam à morte e nos leva a uma vida eterna. Ao contrário, agora fomos libertados do nosso antigo casamento, casados à lei, através da nossa própria morte em Cristo Jesus. Casados com Cristo e o Espírito Santo habitando em nós. Passamos a servir a Jesus agora num novo caminho, numa nova vida. Assim o cristão, meu amigo, ignora a lei moral de Deus de jeito nenhum. Ele ama a lei de Deus. Se tem uma coisa que um crente transformado entende, ele ama obedecer a Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. E nessa lei medita de dia e de noite. Ele acorda de manhã, ele fala, Deus, fale comigo. Ele abre a palavra dele. E aí Deus começa falando alguma coisa. Fala assim, Deus, obrigado. Eu não quero fazer mais isso. Me ajude nessa caminhada. Deus, eu estou perdendo muita paciência com os meus filhos, com a minha esposa. Deus, me ajude. Aí Deus traz uma palavra. É aquilo que o salmista diz. A tua lei é a coisa mais preciosa que tem. Eu amo a tua lei. É isso que nós devemos fazer. Porque nós somos casados com Jesus. Os nossos desejos mudam. Amamos agora. Amamos de uma forma diferente. Queremos amar buscando santidade de vida. Usamos a lei para agradar aquele que nos salvou. Portanto, querido, não estamos mais sob a lei, não estamos casados com a lei, estamos casados com Jesus. Nós estamos agora procurando agradar Jesus, procurando agora viver debaixo da sua vontade. Jesus é quem diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e o reconhecerei, e ele vai ser meu para sempre. É assim que o cristão vive, ele sente prazer em obedecer a Deus. A obediência a Deus não é um fardo, o culto não é um fardo, a caminhada com Deus não é um fardo, a busca de santidade de vida não é um fardo, porque ele ama a sua esposa. Ele sente prazer em estar com ela, ele sente prazer em servi-la. Queridos, é assim o crente que caminha na sua vida de santidade. É assim que deveríamos viver. Mas você poderia pensar comigo, se eu achasse que era salvo somente pela graça, e não poderia ser rejeitado, poderia ter todo o incentivo para levar uma vida santa. Eu não tenho mais incentivo. Paulo fala, não. Todo o incentivo que você tem agora não é mais por causa do medo da rejeição. Vou ensinar um negócio para vocês, não se esqueçam, queridos. As pessoas religiosas, elas fazem por medo e por orgulho. Elas fazem por medo e por orgulho. Elas querem fazer para acertar a lei de Deus, porque elas estão com medo de perder alguma coisa que Deus está prometendo para elas. Então elas fazem por medo. Ou elas fazem por orgulho, que quando elas acertam, elas acham que o mérito é delas. Mas quando nós entendemos que é um relacionamento de intimidade com Deus, nós não fazemos por gratidão. Nosso incentivo é outro, a nossa motivação é outra, para nós obedecermos a Deus. Nós obedecemos a quem nós oferecemos o nosso serviço. Nós vivemos para agradar aqueles que estamos casados. Já nós não somos mais escravos do pecado. Isso não tem mais nada a ver com a minha própria vida. Não somos mais escravos disso. Eu fui justificado por Cristo Jesus. Um dia eu fui casado com a lei, mas agora eu estou casado com Cristo. E por causa disso, Ele controla a minha vida. Ele controla a minha natureza. Eu tenho prazer nele. Eu busco agradá-lo 24 horas por dia. É assim que deveríamos viver, queridos. Porque nós fomos mortos para o pecado, e vivemos agora para Deus, e mudamos. Nós somos escravos de Deus. Como é que nós desejaríamos pecar e voltar na velha vida?
Nós pertencemos a Jesus Cristo, a nossa noiva. Sabemos que Ele morreu por nós, que Ele deu a vida dele por nós. Como é que eu poderia viver sem querer desagradá-lo? Mas, queridos, vou dizer um negócio para vocês. Essa mensagem pode ficar só aqui no domingo à noite. Você vai para sua casa, amanhã você vai para o seu trabalho, vai fazer a mesma coisa que você fez há anos. Você vai continuar sendo ignorante há anos, você vai continuar a busca de dinheiro há anos. Mesmo jeito. É isso que nós estamos falando, queridos. Porque essas coisas é que têm levado muita gente a uma vida profundamente imatura. Porque não tem entendido que santidade de vida é o que Deus quer para nós. Santidade de vida é a gente agradar a nossa noiva. Santidade de vida significa que eu vivo para agradar a minha noiva. Eu vivo e faço isso. Por quê? Porque eu a amo. Porque eu sei que eu fui amado por ela. Eu queria que nós orássemos, querido, nesse momento. Queria que você curvasse a sua cabeça. Chamar também a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Queria orar por você. Feche os seus olhos.